Olá pessoal, bem-vindos à nossa segunda aula de Biologia da Conservação. E nessa aula nós vamos definir o conceito de biodiversidade. O conceito surge há 30 anos atrás, em 1985, quando se pretendia realizar o Fórum Nacional da Biodiversidade, com o objetivo de tratar da diversidade biológica. Para se ter uma ideia da importância e da dimensão desse fórum na época, participaram desse fórum várias áreas do conhecimento, não só a biologia, também agronomia, engenharia, filosofia e outras. E qual foi o tema central do fórum? O tema central do fórum foi a destruição de hábitats. Sobretudo, eles deram um enfoque especial na devastação das florestas tropicais. E claro, como consequência dessa devastação, estava a extinção acelerada de espécies. Diferente, pessoal, das extinções em massa que ocorreram no passado, que foram causadas por catástrofes naturais, a crise global de extinções de espécies ela é atribuída diretamente como consequência da relação do homem com a natureza. Se você não sabe como é a relação do homem com a natureza ao longo do tempo, dá uma olhada na primeira aula que você vai entender melhor sobre esse assunto. Nos anos seguintes da realização do Fórum Nacional da Biodiversidade, o tema biodiversidade estava em todas as pautas. E como consequência disso, ações para salvar espécies de fauna e flora acabaram ganhando um novo impulso. Um exemplo desse impulso foi o surgimento em 1988 do primeiro livro com o tema Biodiversidade, inclusive intitulado Biodiversidade. O livro ele compilava os resultados do Fórum Nacional da Biodiversidade, que ocorrera 2 anos antes. Para vocês terem ideia, tanto o fórum como o livro se tornaram o ponto de partida para tomar decisões e ações conjuntas para a conservação da natureza. Apenas 4 anos depois da realização do Fórum Nacional de Biodiversidade, a ONU realizou no Rio de Janeiro a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, que ficou conhecido como ECO 92. Durante a ECO 92, o PNUMA, que seria o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, dá início à Convenção sobre Diversidade Biológica, que a partir de agora, nas nossas aulas, a gente vai tratar apenas como CDB. A CDB, então, define durante a Convenção o conceito de diversidade biológica ou biodiversidade. E o que seria em si esse conceito? O conceito ficou definido como a totalidade de variedade de forma de vida que podemos encontrar no planeta. Então, esse é o conceito de biodiversidade definido na CDB. E o conceito de biodiversidade, pessoal, ele tem que levar em consideração 3 pontos cruciais. O primeiro ponto seria a diversidade de espécies, ou seja, é a diversidade entre espécies e a sua história evolutiva. O segundo ponto é a diversidade genética, ou seja, a diversidade dos genes em uma espécie. E o terceiro ponto é a diversidade de ecossistemas, ou seja, resultado da interação entre as espécies. Antes de dar prosseguimento, eu vou chamar a atenção para um ponto. Uma vez que a CDB é um acordo internacional com força de lei, é importante destacar, pessoal, que o objetivo da CDB, em última instância, é a conservação da natureza. No entanto, a Convenção ela deu aos países membros a liberdade de estabelecer as normas e os mecanismos, os meios que possibilitarão o alcance de seus objetivos. E cabe a cada Estado membro criar os programas específicos de proteção dessa biodiversidade, inclusive até a sua gestão. Ou seja, pessoal, a CDB reconhece a soberania dos países em relação à gestão da biodiversidade e estabelece também que o incalculável valor econômico atual e potencial da biodiversidade não poderá ser acessado por outras nações sem autorização da nação detentora dos componentes que integram a sua biodiversidade. Em relação a essa soberania,
É legal dar outro destaque, chamar atenção mais uma vez, que esse reconhecimento da CDB em relação a essa soberania dos países, ela fica restrita à gestão dos recursos e não reconhece o direito de propriedade. Vamos explicar melhor. A relação nesse caso não é de domínio, titularidade desses recursos. É uma relação de gestão e gerenciamento, ou seja, legislar as leis e fiscalização do uso dos recursos naturais. Bom pessoal, a nossa aula chegou ao fim. Essa aula, por ser um pouco mais extensa de seu conteúdo, ela foi dividida em duas partes. Na próxima aula nós vamos tratar da diferença entre conservação e preservação. Espero vocês lá. Obrigado pela atenção, obrigado pela presença. Até a próxima aula.